o professor que preparou esse tema, o Rafael, ele vai desenvolver para nós. Mas vou lembrar aqui, para quem acompanhou as devocionais ao longo lá, desde 22 de fevereiro, foi lendo todas elas, quem aqui conseguiu ler todas? Só de hoje. Só de hoje? Eu coloquei lá de manhã. Então, somente os dois ali que leram todos encerram hoje um livro desse tamanho aqui, que foi onde foi tiradas as devocionais. Uma ou outra devocional... Parabéns, hein? Parabéns. Eu tô um pouquinho atrasado, mas tô quase lentando também. Uma ou outra devocional foi escrita assim, tipo na forma de poema, e os conteúdos eram minúsculos demais. Então, eu trabalhei elas, ou às vezes usei uma temática diferente. Mas vocês leram o equivalente a um livro, então, ao longo desses dias. Já deu para perceber que dá para ler um livrinho em 40 dias. A cada um mês e meio vocês conseguem ler um livro aí, se pegar capítulo por capítulo. Então, encorajo-os demais aí a continuarem comprando os livros. É da Pintas? Não, é da Pronobis. Pronobis. Melhor aí. Amém. O pastor tinha falado que acho que ia tirar uns trechos, aí eu até pensei em juntar tudo, né? Depois fazer, né? Com os irmãos, mas já é o livro já. Isso. Não era só a ideia de que a pessoa lesse o livro. Não, justamente como os entendo, conteúdos deles. Mas depois se alterna, aí eu falei, aí vai. O equivalente, né? Presente. Mas eu acho que como membro de uma igreja assim, eu deixo sempre encorajado que os irmãos tenham o hábito de escolherem temas bons, sobretudo. Tem muitos temas assim tratados numa linguagem fácil, temas doutrinários. Então não tenham medo de temas doutrinários. Procurem um livro chamado A União com Cristo, que fala da nossa identidade nele. A crucificação ou a justificação de Cristo. Procure, são temas muito bons, com linguagens muito acessíveis hoje. É quase indispensável que membros de igrejas reformadas tenham minimamente um hábito de leitura. Vocês não precisam ser acadêmicos, devoradores, mas tenham um hábito de leitura. Bem? Desculpa, gente. Tô só avisando em casa. Bom, bom dia, pessoal. Hoje a gente segue, né, falando do que a gente já vinha tratando, do que a gente tratou na última aula, né? Então a gente falou da autoridade das escrituras, hoje a gente fala da inerrância das escrituras. E aí eu trouxe muito parecido no formato que eu trouxe a semana passada, da última aula, tá? Então, por que então falar, por que a gente está falando então sobre inerrância, né? A gente falou de autoridade, entendeu por que a gente falou de autoridade, agora a gente vai entrar então em entender por que falar da inerrância bíblica, né? Então é um assunto crucialmente ligado à autoridade, então se a gente fala de autoridade, a gente também está falando de inerrância, tá? Ou se fala de inerrância, fala de autoridade. É uma doutrina que também tem sofrido forte oposição ao longo da história do cristianismo. A inerrância, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ela não é um conceito tão antigo assim, tá? Mas é um conceito muito importante, né? Então ela sofre oposição de quem? Racionalismo, né? Dos caras ditos da alta crítica, principalmente do liberalismo. Então, liberalismo basicamente a Bíblia contém erros, foi escrita por homens. Então eles se baseiam nisso, eles atacam nisso, e para eles é o fundamento deles ali se basear de que a Bíblia foi escrita por homens, então ela tem erros. Ela então, contém a verdade, mas não é a verdade. Exato, ela contém a verdade, mas não é a verdade, então a gente tem que ficar... vamos lá, vamos com calma. Né? Então é assim que eles tentam olhar para a escritura. E aí, outra também oposição alegada por esse suposto algo errado, ou nessa essa incapacidade da Bíblia de estar certa, né? São que eles dizem que tem coisas internas e externas, né? Que ajudam, né, a eles a se basear nesses erros que a Bíblia tem e nessas descobertas históricas e científicas. Então, descobertas históricas e descobertas científicas provam que a Bíblia está errada, né? Então, então, como eu falei, né, a autoridade da Escritura, ela nos leva direto para a inerrância. A gente não pode deixar de falar das duas, né? Não dá para falar das duas numa aula só, então a gente fala, a gente quebra. Mas o real motivo, assim, só para se a gente pudesse resumir a motivação
Tá? E aí eu gosto muito de lidar com a questão do coração. Então, a real motivação do coração daqueles que trucam a Bíblia, daqueles que, né, julgam ela de uma forma de que ela pode estar errada, seria que eles não aceitam o que está na Escritura. Né? Eles não aceitam as doutrinas que estão lá. Então, por não concordar com aquilo, não, ela está errada. Então, né, quando esses daqui, do racionalismo, do liberalismo, eles não concordam, o motivo deles não concordarem em falar que ela está errada, parte do coração, porque eles não aceitam o ensino que está ali. Então, né, ainda seguindo, então, por que a gente está falando dela? Tem erros na Bíblia? Será que a gente tem algum tipo de erro na Bíblia? Em que sentido a Bíblia é inerrante? Né? Então, se a Bíblia veio até nós por autores humanos, e errar é algo humano, será que a Bíblia necessariamente então é errante? Né? Então, se ela não tem erros, ela é autenticamente humana? Né? Então, são perguntas que a gente vai tentar responder aqui. Né? Então, se a inerrância se aplica apenas à parte que lida com a redenção, como muitos afirmam, como que ficam então as partes históricas? Né? As partes científicas, que seriam assuntos menos importantes? Né? Então, como que a gente lida com isso? E aí, a Bíblia, aqui é só uma afirmação que eu trouxe, para a gente já ter isso em mente, é o que a gente vai tratar daqui até o final, que a Bíblia ela é inerrante de Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Ela é inerrante, ela não erra em nada do que afirma. Então, é só um que eu trouxe na semana passada, né? Deus é a fonte das Escrituras, portanto, a Escritura, então, na última aula eu trouxe, então, se Deus é a fonte das Escrituras, a Escritura tem autoridade. Então, aqui eu só completei dizendo, então, que se Deus é a fonte das Escrituras, a Escritura ela não apenas tem autoridade, mas ela não erra em nada do que ela afirma. E aí eu trouxe também algumas definições aqui, bem rápidas aqui. O R6 Pro, esqueci o nome do livro agora, mas ele afirma isso aqui. Historicamente, a igreja ela tem entendido que a Bíblia é exclusivamente infalível. A palavra infalível pode ser definida como aquilo que não falha. Significa algo incapaz de cometer um erro. E se vocês pegarem qualquer livro para ler referente a isso, a gente repara que infalível e inerrante são termos muito juntos, muito próximos. Eles significam a mesma coisa? Não necessariamente. Mas um complementa o outro. É como andar de mão dada pro resto da vida. Basicamente. Um não está separado do outro. Eles têm seus significados separados, mas eles são juntos. Outro aqui, Wayne Grudem, né, na sistemática que ele tem, que é um calhamaço gigantesco que ele tem, ele afirma o seguinte: por inerrância das escrituras, entende-se que as escrituras nos manuscritos originais não afirmam nada contrário aos fatos. A definição afirma que a Bíblia sempre diz a verdade e que sempre diz a verdade a respeito de todas as coisas de que trata. Essa definição não significa que a Bíblia nos comunica todos os fatos que podem ser conhecidos acerca de certo assunto, mas afirma que tudo o que afirma acerca de qualquer assunto é verdadeiro. A Escritura ela não ensina sobre a fisiologia humana. Certo? A Escritura não ensina como que o coração bombeia o sangue e o sangue vai para o cérebro, ou o sangue oxigena o cérebro, o sangue vai para os pés. Isso não mostra. A Escritura não tem isso. Mas aquilo que ela afirma, que o coração cuide do coração, que é da onde procede da onde vem a vida, né? Levar cativo todo pensamento, a obediência de Cristo, né? Essas coisas, tudo que a Bíblia afirma, ela é verdade naquilo que afirma. É o que a gente estava comentando na última aula. A Bíblia a gente tem como sola escritura. Tudo que a gente precisa saber sobre a vida, tudo que a gente precisa saber sobre como viver para a glória de Deus, está na Escritura. Mas em questão de outras coisas,
ela não afirma, ela não trata, né? Então, como geografia ela trata, mas ela não fala tipo da geografia do Brasil, por exemplo. Não tem, né? Então, naquilo que ela afirma com exatidão e sem errar. Só nesse, por exemplo, nesse contexto de afirmação histórica, a Bíblia fala claramente que houve a casa de Davi. Davi foi um rei de uma dinastia em Israel e tal. E até o final dos anos 80, começo dos anos 90, os críticos não acreditavam que havia existido um rei Davi. Porque eles não tinham encontrado nenhuma evidência extra-bíblica de que ele existisse. Até que, enfim, eles acharam lá uma estela que tinha um rei dizendo, se vangloriando de ter derrotado a casa de Davi numa determinada batalha lá e tal. Então, a partir daquele momento, eles falaram, não, então existiu Davi. Só que como o coração deles é inclinado, porque não, Davi existiu, mas não era rei de uma dinastia e tal, e aí continua nessa mesma pegada. Mas assim, só para dizer que assim, o que ela afirma sobre história é real. Mesmo que a gente não tenha uma outra confirmação de uma fonte extra-bíblica, a gente não precisa, porque a gente sabe que o que ela diz é verdadeiro. Que nem tem um autor que ele diz que Jonas não aconteceu. Jonas é mito. É uma história que alguém contou para poder... É uma fábula, né? Que sempre tem... A fábula, ela sempre tem um fundo moral, né? Então Jonas é uma fábula. Jonas é um mito que alguém contou para ensinar algo. Só que a gente tem na própria escritura isso, a gente tem Jesus usando a história de Jonas, mostrando como aconteceu com Jonas, o que iria acontecer com ele. E aí, mais pra frente, eu vou trazer alguns textos para a gente poder também não ficar só na parte teórica. Tá? Esse Conselho Internacional de Inerrância Bíblica, ele durou aí, acho que, se não me engano, uns 10 anos, foi 1900 e alguma coisinha, foi pouquíssimo tempo, mas ele foi muito importante para essa parte da inerrância, de lidar com a inerrância, e é da onde sai o livro do R6 Pro, Posso Crer na Bíblia? Né? É uma série de livros básicos deles, né, que são uma série de estudos. Ele começa com quem é Jesus, depois ele vai para esse, né, de Posso Crer na Bíblia, depois ele fala da questão da oração, e ele trata diversos assuntos. E aí esse livro, que é o segundo, que é o Posso Crer na Bíblia, ele saiu desse conselho. Então esse conselho ele foi uma organização, só pra gente falar, só para explicar rapidinho, ele foi uma organização que reuniu vários eruditos, vários, muita gente crânio, né, da academia, para defender, e não só defender, mas para defender e aplicar a inerrância bíblica como se mostrando que a inerrância bíblica ela é fundamental para a autoridade da igreja, não no sentido de que a igreja ordena e ponto, acabou, mas no sentido daquilo que governa a igreja, né? E aí o documento ele possui 19 artigos, tá? E dentro desses 19 artigos né, eles vão, não é só os artigos jogados assim, eles vão trabalhando um pouco cada artigo. Só expliquei, não falei. Então, eles trabalham a questão de fato da inerrância do artigo 9 até o artigo 12. Tá? Então, a gente tem alguns artigos, eu trouxe esses artigos rapidinho pra gente só passar por eles aqui. Então, no 9, ele fala o seguinte, e aí eles sempre trazem uma afirmação e uma negação. Então, eles falam o seguinte: afirmamos que a inspiração, embora não tenha conferido onisciência, né, onisciência para quem? Para os autores, aqueles que escreveram, ela garantiu a proclamação verdadeira e confiável de todas as coisas sobre as quais os autores bíblicos foram movidos a falar e a escrever. O que é o falar? Por exemplo, o profeta, quando falou assim, antes de estar registrado, ele vira para o povo e fala assim, assim diz o Senhor. Quando o profeta fala isso, o que ele está mostrando aqui, e aí depois isso é registrado, tanto a fala quanto o registro, Deus garantiu que não houvesse erro. E aí o que nega esse artigo? Que a finitude ou a imperfeição dos escritores tenha introduzido necessariamente distorção ou falsidade na palavra de Deus. O negócio, olhar para a escritura, olhar para a autoridade, para a inerrância, é um negócio tão incrível que a gente vê
Deus sendo Deus, mas Deus usando o próprio homem em suas limitações, e mesmo usando o próprio homem em suas limitações, ele não permite que aquilo que ele quer deixar para se comunicar com o seu povo haja erro. Então, Paulo escreveu baseado naquilo que ele estudou, naquilo que ele se aprofundou, naquilo que ele teve aos pés de Gamaliel. Foi Paulo. Buguei um pouquinho. Deus usou todo esse conhecimento para fazer Paulo escrever com a forma com que ele sabia. Tanto que Pedro vai dizer que as cartas de Paulo são difíceis de entender para alguns. Né? Então, você vê que Deus usou o conhecimento que Paulo adquiriu ao longo do ano. Né? Deus o capacitou a ter esse conhecimento para poder depois escrever, e ainda assim Deus supervisiona para que não haja erro nisso. Outro artigo, no artigo 10 ele fala os autógrafos. E aí o que são os autógrafos? São os originais. O Max comentou aqui da última vez sobre da questão dos autógrafos. A gente chama de autógrafo aquilo que o cara foi lá e ele escreveu. Aquilo que Paulo escreveu, aquilo que Pedro escreveu, aquilo que Moisés escreveu. Né? Então, esses são os autógrafos, os originais. Então, o que ele afirma nesse artigo? Que a inspiração, falando estritamente, se aplica somente ao texto original da Escritura. Que na providência de Deus pode ser determinado com grande precisão dos manuscritos disponíveis. Ou seja, o Max comentou isso na última aula. Deus garantiu que não houvesse falhas enquanto os autores bíblicos escreviam. E aí como que a gente prova isso, já que a gente não tem esses manuscritos mais? Com as cópias que a gente teve depois, que foram encontradas na década de 80 em Qumran, que teve trechos enormes de Isaías ali. Em um rolo só, né? Diga-se de passagem. Então é uma coisa assim, Isaías, uma coisa que aconteceu tipo 600, 700 anos antes de Cristo, com um rolo preservado, tipo, pegando história, tipo, semana passada, né? Como se, mais ou menos. Então, é um negócio assim incrível. Afirmamos também que as cópias e as traduções da Escritura são a palavra de Deus até o ponto em que representam fielmente o original. Então Deus foi tão bom para nós que além de garantir que não houvesse erros, ele ainda garantiu a preservação daquilo que ele deixou nas cópias. Agora, as cópias podem conter erros? As cópias podem conter erros. As cópias são inerrantes? As cópias não são. Aonde que a cópia é inerrante? Naquilo que ela é exatamente a original. Que é isso que eles estão afirmando aqui. E aí o que eles negam referente aos autógrafos? Que qualquer elemento essencial da fé cristã seja afetado pela ausência dos autógrafos. O Max comentou que se a gente tivesse os autógrafos, muito provavelmente, eles seriam usados como forma de adoração aos autógrafos. A gente não ia adorar Deus, a gente ia adorar o papiro, ou esqueci, o pergaminho que eles usaram ali para escrever. Era isso que a gente ia adorar. Além disso, negamos que esta ausência, a ausência dos autógrafos, torne a afirmação da inerrância bíblica inválida ou irrelevante. No artigo 11, eles vão falar da infalibilidade, que é o que está muito atrelado à inerrância. Eles afirmam que a Escritura, tendo sido dada por inspiração divina, ela é infalível, de modo que, em vez de nos enganar, ela é verdadeira e confiável em todos os assuntos aos quais se refere. Negamos a possibilidade de que a Bíblia seja, ao mesmo tempo, infalível e errante em suas afirmações. A infalibilidade e a inerrância podem ser distinguidas, mas não separadas, é o que eu falei. Ser infalível tem o seu significado, ser inerrante tem o seu significado. Uma não tem como anular a outra e as duas andam juntas de mãos dadas para toda a eternidade. E aí, o último capítulo que esse conselho eles fizeram, né, referente à inerrância, eles falam da inerrância do todo. Né? Então, eles afirmam que a Escritura, em sua inteireza, ou seja, Gênesis 1, Apocalipse 22,
é inerrante, sendo livre de toda falsidade, fraude e engano. E eles negam que a infalibilidade e a inerrância bíblica sejam limitadas a temas espirituais, religiosos e redentores, e não se aplique a afirmação sobre campos da história ou ciência. Né? Eles também negam, eu digo esse conselho, né, que as hipóteses científicas que são criadas, elas sirvam de forma para invalidar a escritura. Uma vez que essas hipóteses são hipóteses, né? Elas não são nada confirmado, elas não são uma lei da física, por exemplo. Elas não são uma lei da gravidade, que é algo comprovado. Né? Essas hipóteses, elas não podem servir para negar, por exemplo, o dilúvio. Né? Que é um dos assuntos que eles falam nesses artigos, da questão do dilúvio. Essas hipóteses, são teses, são o quê? São suposições. Eu acho que o dilúvio não existiu. Eu acho. Agora, eu acho tem validade? Não. Porque é o que o cientista acha. Por mais que ele estude, por mais que ele faça, sempre vai ficar no eu acho. E aí, então, só para trazer um ponto aqui, Lutero, a gente tem, né, olhando para a Reforma, Lutero, ele tem uma frase dele, tem uma afirmação dele que ele fala o seguinte: olha, entre eu estar ensinando ou eu estar tomando uma cerveja com um amigo, quem fez todo o trabalho foi a própria Escritura, foi o próprio Deus. Eu não fiz nada, eu só preguei a Escritura. Né? Então ele pregou e ensinou a Escritura, né? E aí então quase metade das suas obras são comentários bíblicos, comentários de textos, de livros da Escritura. E aí o Sproul, nesse livrinho aqui, e eu não achei em nenhum lugar para comprar esse livrinho, esse livrinho é muito bom mesmo. Esse James Montgomery Boyce, se eu não me engano, ele é batista. Não, né? Não. Ele pastor toda a vida dele de uma igreja, 10ª igreja presbiteriana. Boa. Presbiteriano. E aí, só que ele compila textos nesse livro. Tem texto dele, mas tem texto do Tim Keller, tem texto do Sproul, né? E no capítulo em que o Sproul escreve, ele fala o seguinte: para Lutero, o sola scriptura era inseparavelmente relacionado com a inerrância que só as escrituras possuíam. Foi porque os papas podiam errar, e erravam mesmo, e os concílios igualmente também erravam, que Lutero veio a reconhecer a supremacia da Escritura. E aí, Lutero, e aí esse é um ponto muito importante que às vezes os católicos batem nisso, né, que Lutero era contra a autoridade da igreja. Né? Lutero não era contra, ele não desprezava a autoridade da igreja, ele tinha estima pela autoridade da igreja. Né? Ele não repudiava os concílios. Ele não tirava o valor, os concílios têm importância. Seu louvor do concílio de Nicéia, por exemplo, é digno de nota. Né? Lutero cita na defesa dele, lá na Dieta de Worms, que era uma reunião feita com o rei lá, e ele cita o concílio de Nicéia. Então ele diz, Lutero e os reformadores não quiseram dizer que, por sola escritura, que a Bíblia é a única autoridade na igreja. Pelo contrário, a Bíblia é a única autoridade infalível dentro da igreja. O pastor tem autoridade na igreja? Tem. Desde que ele cumpra os papéis que a Bíblia estipula para ele. O Lipe trouxe um exemplo do pastor que proíbe barba. Porque tem doença, ou por associação a, sei lá, alguma ideologia. Serve como autoridade infalível? Não serve. Porque a Escritura não proíbe. A Escritura não é contra isso. Tá, aí eu trouxe aqui, né, dá pra ver aqui, esse aqui é o capítulo que ele escreve, que é o Sola Escritura, crucial ao evangelismo. E aí eu trouxe também aqui aparentes contradições, pra gente poder pensar e tentar, pra não ficar só falando sozinho aqui, né, pra não ficar nesse monólogo, mas eu trouxe aqui algumas aparentes contradições pra gente discutir um pouquinho.
Vamos lá. A morte de Judas Iscariotes. O Max leu no, né, quando ele foi comentar o texto de Mateus 27, ele comentou, não, porque aqui já parte da morte de Iscariotes, isso aqui, aí ele foi até o texto que ele, né, o versículo que ele queria ler. Mas aí, vamos lá. Mateus diz o seguinte: Judas se enforcou e os sacerdotes compraram um terreno. Mateus está logo no começo do 27. A gente tem tempo? Tem. Vamos abrir. Abre aí, Ari, vai. Mateus 27, de 1 a 10. E alguém vai abrir em Atos. Atos 1, 16 a 19. Mateus 27? Pode ler. Lê do 1 até o 10. Suicídio de Judas. Lê alto para poder pegar aqui na sua gravação, De né? manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E, amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros, por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. E aí, quem achou o Atos 1, 16 a 19? Pedro disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, o campo que comprou passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Então a gente tem Mateus dizendo que Judas se enforcou e os sacerdotes compraram o campo por dinheiro. E a gente tem Atos, Lucas relatando, né, que Pedro disse que Judas comprou um terreno, se jogou, se espatifou e as tripas explodiram. E aí? O que a gente faz? Como que a gente lida com um texto desse? Tem algumas possibilidades de harmonização aí, mas por exemplo, se Judas jogou, os sacerdotes podem ter comprado o terreno em nome dele. E dizer que ele comprou o terreno em nome dele é mesmo que dizer que Judas tenha comprado o terreno. Então, mas aí, nem a questão do terreno. Vamos na questão da morte. Como agora na questão Judas da se morte. enforcou ou se jogou? Então ele pode ter se enforcado, o galho quebrou e ele se espatifou. Isso é uma possibilidade. O pastor me ensinou que eu prefiro acreditar em Mateus. Então tá. Eu vou comentar daqui a pouco. A ideia é, os dois autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Retrataram o mesmo evento. Exato. Um disse que os sacerdotes comprou e o outro disse que Judas comprou. Então, né? E aí, vamos pegar, por exemplo, O Espírito Santo esqueceu. então, caramba, já que o Espírito Santo... Putz, o que eu falei pro outro lá mesmo? Né? Então, como que fica? Mas eu vou trazer todos, aí eu quero... Acho que a consideração que eu trouxe no final, eu acho que ela explica todos de uma vez, tá? Então, assim, os endemoniados. Aqui Jesus, ele chega
né, lá em Gadara. E aí, Mateus diz que são 2 endemoniados. Quando a gente lê lá Mateus 8:28, fala, Jesus chegou e tinham 2 endemoniados, presos nas correntes, não sei o que, nada podia segurar os caras, viviam entre caverna lá, nada podia segurar. Só que Lucas vai falar que era um endemoniado. E aí, o Espírito Santo esqueceu do que aqui? Foi para Lucas? Mesmo que... A mesma Lucas suspeito. Então, mas só lembrando o negócio aqui de Lucas, hein? Lucas pesquisou. No começo do evangelho de Lucas, ele fala assim... Ele é historiador. Ele fala, querido Teófilo, ó, o que eu estou descrevendo aqui, eu pesquisei, porque muitos já escreveram a respeito de Jesus. Então eu fiz uma pesquisa aqui. Relato ordenado. Exatamente. Então, tipo, o cara era um mau pesquisador, só era bom médico. E teve assistência do Espírito. E teve, total, né? Tem assistência do Espírito. A resposta dele é que Mateus estava presente, ele viu. E viu tudo. Boa, boa. Pesquisa, o cara que viu. Lucas também só aprendeu de Paulo. Paulo também não estava lá, né? Então, sei lá. Mas vamos lá, mais um. A cura do cego em Jericó. E aí? Agora tem mais de um texto. Mateus diz que foram 2 cegos na saída. Marcos fala que era um cego na entrada. E Lucas eram 2 na entrada. Cada... Como que a gente fica com esse negócio aí? Essa de Ele Jericó. já deixou claro que Lucas é suspeito. Então, se a gente seguir o racional dele, Lucas e Marcos também estão. Mateus estava ali. Então ficam essas aparentes contradições, né? E tem muitas outras. Deus incitou Davi a fazer o censo? Ou foi o diabo que incitou Davi a fazer o censo? Porque o texto de 2 Samuel diz que foi Deus. Mas o texto de 1 Crônicas diz que foi o diabo. E agora? Como que a gente lida com isso? O centurião que chega para falar com Jesus. Foi o centurião que chegou para falar com Jesus e falou assim, Senhor, meu servo está morrendo. Você pode fazer. Ou foi o ancião do centurião, porque o centurião mandou o ancião. O texto também não... Né? A gente tem Mateus 8 dizendo que foi o centurião que chegou. E a gente tem Lucas, dizendo que foi o ancião do centurião que foi. Não foi o A centurião. explanação final. Então, e agora? Como que a gente resolve isso? Tá, então, como eu falei, acho que brincadeiras à parte, né? Então, acho que o que eu trouxe aqui, eu não vou explicar cada texto, mas acho que o que eu trouxe aqui, ele se aplica a todos os textos. O que esses textos, então, revelam de importante? Não, é verdade, eu comentei um pouco de cada um. Que o remorso de Judas, de fato, fez ele se matar. Certo? Os 2 textos relatam a morte de Judas. O problema é que cada um... Não vou usar problema. O fato é que cada um relata de uma forma. Mas Judas morreu. Judas sentiu remorso por trair Jesus e morreu. Se matou. Se ele se enforca ou se ele se joga de cabeça, ele se matou. Que Jesus libertou graciosamente e tem poder e autoridade sobre os demônios. Então, você tem 3 caras dizendo... Não, você tem 2 caras dizendo que era um fala que é 2, um fala que é 1. O que eu estou trazendo aqui de minhas explicações não são nada profundamente do texto, mas são mais para a gente clarear, até por conta de tempo, tá? Então, Jesus libertou o endemoniado. Jesus demonstra que ele tem poder sobre os demônios, que ele tem autoridade sobre os demônios. Que a ideia do relato é mostrar isso. Exato. Independente se são um ou são 2, ele tem poder para ele tem libertar os Ainda demônios. sobre esse texto, por exemplo, de Jericó, eu lembro de ter lido uma vez um desses livros de apologética. O Jericó é o próximo. Jericó é o cego. Então, que ele é o cego que, por exemplo, só esse texto específico para a gente ter uma ideia. Jericó não tinha uma entrada e uma saída. Exato, eu ia comentar. Eles descobriram que tinham 2 entradas. 2 entradas e 2 saídas. Então, pro mesmo autor, ele tá falando, um tá falando que é entrada, mas ele pode tá saindo também por ali. Aquilo é uma entrada e saída. Então, o fato de falar que um estava na entrada
e outro falar que outro estava na saída, na verdade é o mesmo lugar, servia tanto de entrada como de saída. Então usar como referência não invalida. Só que aí tem um outro ponto. Uns falam que são 2 e outros falam que foi 1, certo? E eles podem estar falando de eventos diferentes. Por exemplo, 2 estavam num local que era entrada e saída, e o outro estava do outro lado. Então, um relatou do um que estava na outra porta, e Jesus curou, e os outros relataram dos 2 que estavam na porta que era do outro lado. Só que um falou que era entrada e outra saída. Então, assim, você vê que os textos parecem que estão totalmente contraditórios, mas você vê que existe uma explicação razoável para essa aparente contradição. E aí entra a questão, o fato de que nós não temos uma explicação presente está mais numa debilidade ou numa fraqueza do nosso entendimento do que num Seria problema como dizer, se eu necessariamente parar meu textual. carro ali naquela rua, virado pro cemitério, eu tô parado na minha. Mas se eu parar com ele virado para lá, eu tô parado na contramão. Exatamente. Mas eu tô parado nos dois. Tá parado exatamente. Exatamente. Eu particularmente, ainda mais aqui, que a gente tem um tempo, né, mais casadinho, eu preferi trazer uma explicação mais genérica Do que a lição do que mas o foco do relato do que a questão da divergência, porque o foco do relato resolve o problema. Exato. Basicamente, o foco do relato resolve o problema. Né? Então, que Jesus, então, da questão do cego, Jesus curou o cego. Ele tem poder sobre a saúde, sobre a doença, sobre a vida. É isso que o relato mostra. Jesus tem poder sobre a vida. Ele tem autoridade sobre a vida. Se ele falar, fique limpo, vai ficar limpo. Como ele fez, como a gente tem relatos em todos os evangelhos. Não importa qual a forma que foi relatado o fato. O importante é a cura do cego realizada graciosamente por Cristo Jesus. Por que eu não gosto muito de ficar na... não, mas porque é um cego... Essa é uma expressão que eu vi do Nicodemos. Nicodemos explica essa questão da entrada e da saída, do ponto que um pode estar da onde olhou e tal. Mas se a gente fica muito nisso, a gente perde o cerne da questão. Sim. Que Jesus curou. Independente se era um cego ou 2 cegos, o Nicodemos até fala assim, não, eram 2 cegos. Mas um falava mais que o outro, então o cara que relatou o cara que falava mais. Uma questão de representação. Eu acho que os dois, eles têm um lugar, uma importância. Só que um deles desvia a atenção, como você colocou. O outro mantém o foco. Porque se falar assim, se formos admitir que apenas a lição importante está presente nos dois, ainda não muda o fato de que o relator... Sim, errou. Pode ter errado. Sim. Então os críticos dizendo que não é exatamente inerrante teriam alguma legitimidade. Sim. Mas quando alguns falam assim, mas a forma deles descreverem pode sugerir possibilidades diferentes, sim. explicando que quando eles defendem isso, eles também não têm razão completa de dizer que erra, porque está falando uma coisa diferente da outra. Assim, não. Se tem 2 pessoas e uma está falando comigo, quando alguém disser que alguém falou comigo e o outro disser, 2 pessoas falaram com ele, dá na mesma. Porque tinham 2, mas tinha um falando pelos 2. Então as possibilidades indicam a verdade de que pode ser as possibilidades, mas o outro que o Nicodemos falou, de fato, se a gente usar só aquela resposta, acaba perdendo, desviando da intenção. E eu acho só uma outra coisa que o foco da preocupação em relação ao texto muda. Por exemplo, pra gente que é cristão, que a gente já passou dessa barreira, a Bíblia é verdade, ponto. Então, assim, pra gente essa questão de como harmonizar o texto, tipo assim, era uma entrada e uma saída, era 2 numa saída, outro numa saída, era um falando pelos 2. Isso é uma coisa secundária, porque a gente já passou do obstáculo de, não, a Bíblia é verdadeira ou não é? Não, pra gente é, ponto, e aí a gente tem outra preocupação. Essa preocupação de harmonização que a gente tá falando aqui agora é mais pra quem tá de fora. Mas aí, aí eu completo aqui o que eu disse aqui, né? Então, isso aqui leva a quê? Que o ponto de vista do escritor bíblico fica claro. Né? Cada um teve um ponto de vista para relatar a questão. Mas o que isso também mostra? Mostra que a inspiração de Deus aos autores bíblicos, que na inspiração, Deus preservou o aspecto humano da escrita. A personalidade do autor. Né? A gente não foi um Chico Xavier que o cara baixou ali, Deus foi falando e ele foi lá. Psicografia. Não foi isso. Né? Também não foi assim, igual na escola, ditado. A professora dita e você escreve e tem que escrever certo. Se escrever errado, perde nota.
E ela vai falando ali o texto e você vai escrevendo. Na minha época era assim, né? A gente tinha que fazer esses ditados. Então não foi dessa forma. O texto é muito claro em mostrar que Deus preserva o autor bíblico, né? Não tem um ditado, não tem, né? Ele não baixou ali e escreveu, não teve isso. E aí tem algumas outras objeções que eu trouxe aqui, que eu tirei do livro do Paulo Anglada, que é o Sola Escritura, que é muito bom, fica aí a dica, que ele vai trazer, que é aqui, né? Ele traz 3 objeções, né? Nesse livrinho Sola Escritura. A primeira dela é a teológica, né? Então tem contradições teológicas. Paulo e Tiago, a grande contradição, né, dos liberais. Os dois, um dizendo, um contra o outro. Se botasse os dois na mesma sala, tinha que fechar ali porque ia virar um octógono. Né? Porque cada um diz uma coisa e eles se contradizem. Paulo diz que a salvação é pela fé, mas Tiago diz que a salvação é pelas obras. E aí, como que a gente faz isso? Como que dá isso? Não, né? Agora, como que a gente explica isso? Fácil. Paulo diz o quê? O Max leu aqui, ele citou Efésios 2, o finalzinho, de 1 a 10 ali, ele citou o finalzinho. A gente era morto em delitos e pecados, vivia para satisfazer nossa carne, o mundo e o diabo, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos salvou em Cristo Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, e para que mais? Para que a gente viva em boas obras que Deus de antemão já definiu, que Deus de antemão já nos deu. O que Tiago diz? O crente vive em boas obras. O crente, a gente vê que o cara é crente porque ele pratica as boas obras. Então não tem contradição aqui. É que a própria forma como os liberais propõem a questão é contradição. É retardado. Porque, tipo assim, eles falam, não, Tiago fala que a salvação é pelas obras. Não, mas Tiago fala mesmo? Não. Exato, Tiago não fala. Isso. Ele fala, ele mostra que ele fala que a evidência da salvação e que isso, se você tem obra, você mostra que você foi salvo, foi regenerado. Né? Mostra que Deus te deu a fé e também deu as obras. A outra objeção que o Anglado traz é a questão moral. Então, se a Bíblia é inspirada, como é que ela registra poligamia, adultério, escravidão, matança, assassinato? Como que ela registra uma coisa dessa? Não faz sentido. Né? E aí você vê que o argumento esse tipo de argumento é muito fraco. Porque quais que são os pilares que a gente tem como base na teologia reformada em referente a uma cosmovisão cristã? Criação, queda, redenção e consumação. Na criação a gente tem a perfeição. Depois a gente tem a queda que mostra que tudo desandou. O que a gente tem da queda até a redenção? A prova dessa queda. A gente tem a demonstração dessa queda. A gente tem Deus mostrando, cara, você não consegue por você mesmo. Olha aqui, olha, né? É como se Deus falasse pra gente, Ari, na moral, você não consegue. Olha aqui os exemplos aqui de caras aqui, ó, que não conseguiram por si mesmo, por conta do pecado. Então, isso quebra total essa questão de, não, mas se ela é infalível e inerrante, não teria isso. Por quê? É a palavra de Deus que é infalível, não o homem. Ali está relatado histórias, né, coisas, ações de homens. E também tem o fato de que não é porque ela registra que ela endossa. Exatamente. Até porque todo momento Deus é contra isso, ele fala contra o povo a respeito disso. Né? E aí o último que ele traz aqui é a questão materialista. Então, tipo, aí aqui é o mais, tipo, é onde os caras mais gostam de ir, né, que são os eventos contrários à natureza, tipo andar sobre as águas, transformar água em vinho, fazer o sol parar, multiplicar pão, ressuscitar morto. Na última igreja que eu tava, o pastor tinha falecido e a gente estava no processo de sucessão pastoral. E aí não vai, fecharam 2 caras e aí levaram os 2 para pregar na igreja. Eu nunca vou esquecer do retardado, e ele é muito maluco, porque ele chegou na igreja, a igreja é uma igreja relativamente grande, e aí ele foi no domingo de manhã, o outro pregaria no domingo à noite, no domingo seguinte. E aí ele chegou na igreja e falou o seguinte, ele foi pregar sobre o texto, ele foi comentar o milagre de Jesus, a multiplicação dos pães. E ele falou que o texto não mostra que Jesus multiplicou os pães.
O texto mostra que Jesus chamou a criança com 5 pães e 2 peixinhos e constrangeu todo mundo. Porque a criança com 5 pães e 2 peixes deu a comida que ela tinha. E aí, pelo fato dele dar, constrangeu todo mundo. O cara, sabe o que é? Eu também tenho aqui na mochila aqui uma comida. E aí juntou todo mundo e aí nisso ele multiplicou os pães. Mas o texto é claro em dizer que Jesus com aqueles pães, ele deu graça, ele repartiu e deu para todo mundo. E ainda sobrou comida. Então, né, e na hora que ele falou isso, eu catei meu celular, mandei mensagem para a comissão, falei assim, eu não acredito que você é um cara desse. Eu não acredito. Aí o pessoal falou assim, não, mas a gente também tá perplexo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tô quase levantando aqui e falei assim, ó, acabou. Parou a pregação, encerrou, esquece. E aí foi descartado e acabou ficando outro. Né? Mas isso aqui é onde eles mais se apegar. Se eles começam a trazer todos os outros erros que a gente viu, das aparentes contradições nos textos, e aí a gente vai explicando. Aí eles vêm pra cá, não, é porque Tiago contradiz Paulo, não, você explica. Aí eles vão assim, aí sabe, é igual Yu-Gi-Oh!, sempre uma carta. Sempre uma carta, eles vão tirando uma carta. Você destrói a carta, ele tira mais uma. Né? Então eles vão, aí passou pela contradição teológica, aí você explica. Passou pela moral, aí você explica. Aí os caras falam, agora já era, agora é o super trunfo. Tira o super trunfo e vai. E aí, como você fala de andar na água? Como você fala de ressuscitar morto? Né? Então, nesse sentido aqui, a gente tem a confiança no relato bíblico de que Jesus andou sobre as águas, de que ele, quando fala para Pedro, vem, ele tem poder sobre as águas. E aí Pedro não conseguiu andar pelas águas porque ele falou assim, agora você falou, eu consigo. Então ele falou, agora eu consigo. Pois o pé foi porque ele consegue. Porque não é isso. Porque Pedro, no momento que viu fraqueza, que ele olhou para o lado ali e tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Pedro só conseguiu andar porque o próprio Deus fez com que ele andasse. E eu acho que uma coisa que é bastante bacana falar, por exemplo, as leis naturais, elas existem e regem a realidade de maneira geral, só que elas não são ausentes de intervenção. Então, pensa numa macieira, por exemplo. Ela dá o fruto. O natural é que o fruto, ao ficar pesado e maduro, caia no chão, certo? Esse é o ciclo normal do fruto. Agora, o fruto está lá, madurou, caiu. Só que aí tem um homem perto e o homem estende a mão. O fruto cai na mão dele, ele recolhe o fruto e come. Quebrou a lei natural, porque a lei natural seria que o fruto caísse no chão. Então, quem está de fora desse ciclo da lei pode perfeitamente interferir no ciclo da lei natural, que é uma coisa perfeitamente lógica e previsível dentro desse... dentro do que dá para fazer, né? Porque andar sobre as águas o homem não vai... não, exatamente. Esse aspecto, lembrando aí, o liberalismo que se fortaleceu e dominou todas as igrejas na Europa. Uhum. Vale lembrar que quando eles fazem isso, eles não se posicionam como críticos e querendo destruir a Bíblia. Eles julgam que estão interpretando de acordo com princípios racionais adequados. Sim. E por isso eles ainda mantêm igrejas tendo essa perspectiva de que coisas miraculosas não existem. A compreensão deles é de que os autores daquela época usaram uma linguagem própria daquela época para explicar uma realidade. Não que o evento tenha acontecido. Tipo quando os gregos criaram o deus Cronos, o pai dos Zeus e Poseidon, que comia os filhos, para que os filhos não crescessem e matassem ele futuramente, para tomar o trono. E eles criaram esse deus para explicar como no tempo as coisas nascem e morrem. O tempo cria e devora as coisas que cria. Então criaram uma divindade, eles chamam de linguagem mítica. Então os liberais usam o mesmo argumento para poder dizer que a Bíblia tem linguagem mítica, para poder explicar um evento que era natural. Então eles realmente não se veem como destruidores, mas como alguém que usa racionalmente a ideia, a linguagem mítica da época para poder explicar o que na verdade aconteceu. Acontece que quando eles tiraram tudo isso, as coisas sobrenaturais da Bíblia, a igreja morreu na Europa. Todo pastor que viaja para lá, eles dizem que as igrejas não parecem igrejas de verdade. Que é considerado a pós-cristã, né? Isso. Eu vi um cara falar esses dias, nessa toada que o Rafa falou aí do pastor que foi lá na igreja dele, o cara tava no programa de televisão, e aí ele falando na ressurreição de Jesus, que assim, aquilo foi que os seguidores de Jesus, não é que Jesus ressuscitou,
mas que eles tinham uma convicção tão forte ali de que Jesus ressuscitaria, que eles saíram falando isso para as outras pessoas, e as outras pessoas acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Só pela convicção. Só Só pela pela convicção. convicção. Ah, não, Mas tem um liberal que fez melhor. O liberal ele falou assim: cada vez que a gente anuncia tudo que Jesus fez, no nosso coração a gente Ele crê. É recebe. como se cada pregação Jesus nascesse em nosso coração. Então isso é dizer que Cristo ressuscitou no coração de cada um que ouve o Evangelho. Não, aí, Esse é bonito, mas é falso. Exato, aí vocês pegam isso e comparam com o que está escrito lá. Não tem Não tem nada. E aí, ó, eu só trouxe peguei um autor aqui que eu vi esses dias, ele fala assim: é fato que o Novo Testamento, como um livro, tem muitos problemas textuais e que a verdadeira leitura de muitas passagens não pode ser estabelecida com certeza. Aí você fica, como não? Né? E assim, ele não dá exemplo, ele só tipo joga assim. Né? Então, jogado assim, não dá pra jogar, não pode ser nada. É uma forma diferente de dizer que a Bíblia não é confiável como Exato, livro. exato. Ou então que ela só é a palavra de Deus quando Deus tipo age na sua vida, né? Que ela ela não é, ela contém. Quando ela é Né? confirmada pela experiência, eu esqueci qual é o nome aqui. Quando a experiência confirma a Bíblia, ela se torna real. Pois é. E aí então só pra gente encerrar aqui algumas considerações que eu trouxe aqui. Podemos então confiar plenamente em tudo que a Bíblia diz, porque ela é a palavra de Deus. Essa também foi a primeira consideração que eu fiz na última aula, referente à autoridade. Qualquer um que negar a inerrância bíblica, ele nega pelo menos 3 coisas. A própria reivindicação de Deus sobre a Bíblia, toda vez que aparece na Escritura, assim diz o Senhor, e ele nega o supremo poder de Deus sobre a sua revelação. Então, um crente, alguém que se diz cristão, ele não pode, em hipótese alguma, dizer que a Bíblia é inerrante, ou que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia tem algum tipo de erro. Tá? E aí, essas pessoas que negam, além delas negarem esses 3 pontos, elas passam a ser as julgadoras da Escritura. Então, se a Bíblia ela erra, no que a gente pode confiar então? Se a gente não pode confiar, por exemplo, que foram 7 dias que Deus criou, que está logo no começo, o que mais a gente pode confiar então? Né? Então, os que assim agem então fazem basicamente para negar aquilo que eu falei lá no começo, né? Para negar, e aí de novo olhando para o coração, para negar algo que eles viram na Escritura, que eles simplesmente não gostaram, e está dizendo que a Bíblia então diz aquilo que não é. E também não pode, no caso, se ela não pode ser verdade. E aí então eu trouxe algumas perguntas para a gente meditar, e aí eu encerro com essas perguntas. Se você, né, mais pessoal a pergunta, e aí mais para a gente meditar ao longo da semana. Se você está convencido de que a Bíblia ensina a doutrina da inerrância, como você se sente a respeito disso? Se você está contente que existe essa doutrina, ou sente que se trata de você está contente que existe essa doutrina da inerrância bíblica, ou sente que trata de um fardo que você preferia não carregar? Ou não defender a questão da inerrância? A crença da inerrância garante a sã doutrina e uma vida cristã saudável? Se você concorda com a inerrância, você precisa que a crença na inerrância... Se você concorda com a inerrância, você acredita que a crença na inerrância deve ser uma exigência para alguém que se diz cristão? E para lecionar em uma classe dominical ou para ocupar uma função na igreja como presbítero ou como diácono? É importante crer na inerrância? Você acredita que a inerrância é uma questão importante para o futuro da igreja? Então, trouxe só esse salmo aqui. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Então, só para a gente encerrar aqui. Para essa última pergunta que você fez, acho que vale lembrar que muitos dos problemas que o pessoal começa a duvidar e a querer defender hoje, talvez o homossexualismo não é do jeito que a gente pensou que era, ou do jeito que ensinaram para a gente. É o tipo de dúvida que começa a modificar a natureza da igreja e a crer se que a Bíblia disse é verdade ou não. É uma forma de negar a Bíblia. Sim. É isso, gente.
Então, o ideal seria que todos os cristãos estudassem grego e hebraico. O ideal? Ideal. Talvez. Sim, o Então, ideal, o ideal sim. sim. Nem todo mundo fala hebraico e grego. O ideal, sim. Ó, eu li um livro lá, né, Depois da aula de hebraico. que eles chamam de... O Max vai ensinar a interpretar aqui, ele vai ensinar hebraico e grego. As fontes podem ser confiáveis. O nome, Prefiro esperar a aula. o nome do livro é Ensinando o Trio. Aí ele fala assim, que a Pode ser gente de Lucas. ensina os nossos filhos a inglês, francês ou italiano, qualquer outra língua, visando, por exemplo, um desenvolvimento profissional mais adequado. Então, por que meu filho tem que aprender inglês? Pô, inglês é o latim do mundo moderno. Em qualquer lugar que você for, você vai saber, vai conseguir se comunicar, as melhores oportunidades de emprego com inglês. Então, pensando nisso, a gente ensina o inglês para os nossos filhos. Isso é uma coisa boa? Lógico que é uma coisa boa. Agora, pensando nesse sentido e levando em conta que o que eu vou falar agora vale como um aprendizado que é bom para esta vida e para a futura, por que a gente não ensina os nossos filhos grego e koiné para ler o Novo Testamento, por exemplo? Por que eles não têm pelo menos uma noção de hebraico para conseguir chegar num texto? Ele não precisa fazer a exegese completa de cabo a rabo. Todo mundo sabe ler, mas nem todo mundo sabe fazer uma análise sintática e morfológica de um texto. Então o fato deles conseguirem ler, por exemplo, só em hebraico já seria o suficiente para que eles conseguissem pegar o Antigo Testamento na língua original e ver, pô, às vezes tem uma palavra lá que não tem uma tradução adequada em português, mas que lendo no original vai ter. Então, assim, se o ganho que nós como cristãos temos ou teríamos aprendendo essas coisas é para essa vida e para a futura, por que a gente se esmera tanto em aprender coisas que são só para agora e coisas que nos dariam um ganho muito maior e excelente, a gente relega a segundo, terceiro, 10º plano? Como ideal, eu acredito que o que ele falou, se pudesse. Não, como ideal sim. Mas acho que nos nossos dias hoje, aprendendo um bom português, eu acho que É isso. Acho que uma igreja cresceria muito se ao menos ela não fosse tão... Geralmente a igreja evangélica brasileira tem essa fama de ser tão contrária ao estudo. sim. As pessoas não gostam de estudar, dá muito trabalho, toma mais tempo. E se elas fossem menos preguiçosas nesse ponto, as igrejas seriam muito mais maduras. E o problema... Mesmo se fossem em traduções, boas traduções, da língua em português. Se dedicasse a não ser contrário ao estudo, vamos estudar, gente, já vamos. Não, vou ver uma devocional lá, eu vejo que a pessoa falar e já tá bom. Esse tipo de preguiça não é. E não é só preguiça, né? Tem aí o entendimento totalmente errado de que a letra mata, né? Então, o que... Você tem, tipo, você... Começar estudo bíblico com essa passagem. É maravilhoso entender o que o texto quer dizer com a letra mata. Né? E muita gente usa isso para dizer que estudar a Bíblia, tipo, que teologia mata a fé. Como se falar de Deus não é fazer teologia. Né? Falei. Não, é que surgiu a dúvida até na questão da Patrícia, naquela hora que a gente estava falando lá das diferenças lá da maneira que foi escrito. Eu ia perguntar justamente isso naquela hora. Aí a gente mudou o assunto. Se nos originais mesmo, né, em grego, ali, em hebraico, se essa aparente contradição assim na forma que os evangelistas escreveram ali, se lá também está assim ou é só na nossa? Não, lá também está assim. Sim. Mas não de tradução. Não. Assim, mesmo questão de números lá, eram 2 ali, 1 aqui, Não, tá igual. Só para você ter uma noção, Kleber, são cerca de, eu não lembro o número total agora, mas os manuscritos do Novo Testamento, acho que é do Novo Testamento da Bíblia toda, agora estou em dúvida, mas são cerca de 5.000. Novo Testamento, né? Só do Novo Testamento a gente tem cerca de 5.000 manuscritos, que são o quê? Livros inteiros, pedaços de livros e tal, que a gente pode confrontar um com o outro para saber o que o texto diz. E o índice de concordância desses manuscritos acho que é de 98, 99,5% tipo assim, então assim, de todos eles você tem 0,5% que tem um erro, uma contradição ali. Então, tipo assim, a gente falar que não tem original, beleza, a gente realmente não tem, mas a gente tem uma confiança muito grande
baseado em todo o relato que a gente tem de que o que a gente tem representa de forma fiel Uhum. o texto autógrafo, por assim dizer. Me permita fazer uma observação, gente, quando ele afirma sobre essa questão de que uma tradução pode, pode falhar, que como a escolha dos tradutores das palavras podem divergir do original. Então nós temos, por exemplo, um salmo que fala que é bem-aventurado o homem que não se assenta, né? Eu vou resumir. Como é feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. É uma das expressões que tem lá. Aí tem o camarada lá que fez a Bíblia Mensagem, o Jim Peterson. Que ele estava fazendo uma exposição para a igreja, ele conhece línguas originais. Então, quando ele lia para a igreja, ele fez uma tradução dele numa linguagem moderna, a gente não tem que parar para. Então, ele estava falando para a igreja dele um dia, alguém lá assistindo pediu para ele transcrever isso, e fizeram a Bíblia Mensagem. Então, ele vai falar que é muito feliz, é muito mais alegre o camarada que não entra no beco dos desbocados. Os desbocados são os murmuradores, são os que falam mal. Não, mas não vai que a gente está acostumado. Mas faz sentido? Poxa, tem alguma conexão. Então o cara ele não perverteu o sentido do texto. Mudou totalmente uma palavra que a gente está acostumado, mas não mudou o sentido do texto. Já tem um outro que escreveu uma Bíblia absurda, que me fugiu. A freestyle? A freestyle. Pelo amor de Deus, esse mal que é o diabo. Que quase tem palavrão na Bíblia. Pega uma passagem que alguém fez uma ofensa. Ele pega uma ofensa em português para poder e coloca um xingamento lá no texto. Você pega a 1 Coríntios 13, que fala do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, o que ele coloca assim, ainda que eu fosse Bill Gates e desse todo o meu dinheiro pros pobres. E acaba, a gente pega lá o texto quando a gente ensina aqui. Irmãos, a palavra grega, ela traz um sentido assim. Então o cara, ele, por meio de outra linguagem, ele trouxe um sentido que é modificado com essa linguagem. No caso da freestyle, Pedro é chamado de Rochinha, o Rochinha. O nome dele significa pedra. Poxa, a linguagem se tornou irreverente. E o sentido se perde. Sim. Entendeu? Então, nesse caso, tem duas coisas importantes. As traduções, e principalmente as traduções que se estabeleceram, elas são coerentes com os documentos que foram encontrados. Então, as pessoas que fazem a tradução podem errar, nesse sentido que a gente fala que as cópias podem, porque os autores de hoje não são inspirados. Eles devem fazer um bom trabalho. E se ele fizer, está coerente com o texto inspirado. Segundo, esses textos podem variar a linguagem? Pode. Mas nós temos as exposições bíblicas, os estudos bíblicos na igreja, então assim, bom, isso aqui é bom que os membros da igreja não tenham impaciência quanto a isso também. O termo original, que é tal, que significa isso, isso aqui. Então, não somente temos uma tradução que é legal, mas temos um pastor ou um expositor que se deu ao trabalho de estudar a Bíblia e está esclarecendo ou melhorando o sentido original. Então, nisso a gente tem a sensação de que não apenas o Espírito Santo, sensação não, a segurança, de que o Espírito Santo inspirou e preservou um texto bíblico, como chamou e preparou pessoas para exporem com reverência, né, o texto. Então, a igreja está contando com meios que Deus, ao longo da história, deu para que eles não estivessem inseguros diante de um texto tão antigo. Ele está preservando isso por meio de traduções boas e por meio de homens verdadeiramente chamados. Se a gente não confiar que ele esteja fazendo isso por esses meios, aí não dá para confiar mesmo nas cópias. Então, até naquela questão daquele versículo que ele fala para ir, né, ir de entregar sobre toda a terra, tá dando a entender que ele quer que vá para outros idiomas e pregue e faça cópias lá, né? Tipo, O sentido em português dá a impressão. Mas uma exposição pode esclarecer o sentido, de fato. É isso. Mais alguma pergunta? Então é isso, gente. Bom domingo. Mas se houver uma, Das aulas passadas, aí depois a gente faz. Demorou. se houver uma faixa assinada, uma assinatura de todo mundo, a gente faz uma aula de gramática grega. Ah, boa. De grego instrumental para todo mundo. Então eu vou orar pra gente encerrar. Achei que o Ari queria já. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, por mais um momento que a gente tem de aumentar a nossa confiança em Ti, Senhor. Obrigado porque é o Senhor quem nos dá fé. Obrigado porque por meio dessa fé que o Senhor nos dá, podemos crer cada vez mais na Tua palavra. E eu te agradeço, Pai, porque mesmo ainda sendo falho, mesmo nós sendo falhos e às vezes
podendo duvidar da tua palavra, o teu Espírito Santo age em nós e testifica a veracidade da tua palavra, a autoridade que a tua palavra tem, Senhor. Obrigado, Pai, por inspirar os autores bíblicos, por preservar a tua palavra, para que nós hoje, tanto tempo depois, tenhamos a oportunidade e a graça de ler aquilo, ler o meio pelo qual o Senhor decretou falar conosco, Pai. Obrigado porque dentre todas as formas possíveis que o Senhor tinha para falar conosco, o Senhor escolheu a escrita, e que eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo nos motive, Pai, a cada dia a ler a Tua palavra, a meditar na tua palavra. Em nome de Jesus.